Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma aula com um novo conteúdo relacionado a pronomes relativos. Bem, essa aula de pronomes relativos é voltada totalmente para o inglês, tá? Então, não necessariamente vai ser igual em português. Bem, o que é então os pronomes relativos, né? Os pronomes relativos são os que se relacionam com o termo anterior, ele faz como se fosse a ligação. Sabe quando a gente constrói uma frase e no meio coloca que? Por exemplo, o carinha que mora logo ali. O que dessa frase, que está em negrito, ele é um pronome relativo. E quais são esses pronomes relativos, né, que a gente vai aprender hoje em inglês? São que é o that, quem, que é o who, que, utilizado muito para objetos e para animais, que é which, e onde, que se chama where. E como é usado cada um desses pronomes relativos? O who, ele é para quem, não é? Que eu falei. Então, ele é usado quando falamos de pessoas, sempre. O which, ele é utilizado da mesma forma que a gente utiliza o who, só que para objetos e animais. Então, which, você nunca vai falar which para pessoas, mas sim para objetos e animais. O that, ele é usado de várias formas, ele pode substituir vários desses pronomes relativos que estão aqui. É como se fosse um coringa. E o where é quando a gente fala de lugar, né? Então, quando a gente tá falando de uma localização, de um lugar específico que a gente foi, a gente usa o where. Vamos aos exemplos para conseguir entender melhor como funciona. O exemplo do who. The man who lives next door has 5 cats. O cara que mora ao lado tem 5 gatos. Você percebe que o que a gente utiliza no português, que está em negrito ali na tradução, ele está sendo colocado em inglês como who, tá? Da mesma forma acontece com as duas outras frases. E o who, ele está fazendo referência ao homem, né? Então, o homem que mora ao lado tem 5 gatos. O it, como eu falei, ele é usado para objetos e animais. Então, ele vai funcionar da mesma forma que o who, mas quando a gente estiver falando sobre coisas, né? This is the car which I bought yesterday. Esse é o carro que eu comprei ontem. Então, olha só, lá nessa frase que eu falei agora, né? O que está em negrito, é o which, que está em negrito em inglês. Então, se a gente está falando de objeto, no caso, carro, a gente vai usar which e não who, tá? Da mesma forma com a próxima frase. E o that? O that, como ele é um coringa, né? Ele é utilizado substituindo diversos desses pronomes relativos. Porém, ele é muito utilizado de forma informal. Ele é utilizado mais na fala, né? Você está conversando ali com um amigo e fala that em vez de falar who ou falar which. Por exemplo, uma das frases que a gente viu lá em cima com who, que foi the man who lives next door has 5 cats, aqui a gente colocou that. Presta atenção. The man that lives next door has 5 cats. O cara que mora ao lado tem 5 gatos. Não mudou o sentido, é a mesma coisa, tá? E assim por diante. Todas as frases que a gente viu nesses dois últimos exemplos pode ser substituído pelo that. E o where, ele é utilizado para lugar. Então, se você estiver referindo a algum lugar que você foi e o que você quer falar, você usa where. Por exemplo, Argentina is the country where Mafalda was created. Então, a Argentina é o país onde Mafalda foi criada. Mafalda é um quadrinho, não sei se vocês conhecem. Então, olha só. Aqui na frase em português, que a gente colocou onde no meio da frase, é o where que a gente coloca em inglês. That is where I can't go, it's too far. Aí é aonde eu não posso ir, é muito longe.
Então, olha só, foi substituído aonde? Ali em inglês com o where. Então, where, sempre que você estiver falando de lugar ou quiser fazer referência de algum lugar, você vai estar utilizando where. Então, meninos, a aula de hoje é basicamente sobre esses pronomes relativos, tá? Eu sei que pode às vezes parecer complicado, mas é simples, é só isso que vocês estão vendo aqui mesmo. É só você olhar sobre o que está sendo falado na frase, tá? Então, se tiver dificuldade de entender a frase em inglês, ou pelo menos algumas palavras, procura no dicionário. Pode ser o dicionário virtual, tá? Na internet, ou o dicionário físico, né? Que é aquele livrinho, que você vai conseguir saber qual que é a palavra. Na atividade de hoje, o que vocês vão fazer? Eu coloquei várias frases e deixei uma lacuna, né? Um espaço para vocês preencherem com os pronomes relativos. E na frente de cada frase, eu coloquei entre parênteses 2 opções de pronome relativo para você colocar na frase. Então, lá tem letra A. Aí, na letra A, tem uma frase com um espaço onde você vai colocar o pronome relativo. Na frente dessa frase da letra A, eu coloquei entre parênteses 2 pronomes relativos. Você vai ter que falar qual desses pronomes que é o correto de encaixar nessa frase, tá bem? Então, lá, vou estar falando sobre uma pessoa. Qual o pronome que você vai colocar se estiver falando sobre uma pessoa? Você vai colocar who ou você vai colocar o it? Aí você vai preencher, então, essa lacuna com o pronome correto, tá bem? A atividade de hoje é isso. Se tiver dúvida, eu vou estar disponível no WhatsApp até às 5 horas da tarde. Não esqueçam de colocar a foto no portfólio, tá bem? E é isso a atividade de hoje. Então, tenham um ótimo dia. Até a próxima aula.